Esses dias eu tava querendo me vestir e aí eu percebi que o meu guarda-roupa voltou a ser colorido. E muito louco, eu tô sendo praticamente uma pessoa completamente controversa, porque eu tô de preto hoje, jeans e bota, que é uma coisa que eu adoro, mas o que eu quero dizer é que por um bom tempo eu procurei fazer um guarda-roupa que fosse prático e que não me desse trabalho e que fosse um pouco mais discreto. E esse episódio não tem nada a ver com roupa. Na verdade, tem a ver com as fases da vida que a gente passa e a vontade que a gente tem de se expressar daquilo que a gente tá sentindo por dentro, do lado de fora. Eu acho que é sobre isso esse episódio. Alô, aqui é a Bruna Messina e esse é o primeiro episódio de 2026 que eu faço sozinha. E calma, gente, eu vou trazer outras pessoas pra falarem aqui comigo, mas às vezes vocês vão ter que ver só a minha cara ou só ouvir a minha voz, pra quem ainda escuta nas plataformas de áudio. Eu queria agradecer todo mundo que respondeu, que de alguma maneira participou do nosso primeiro episódio de 2026, que foi junto com o Everton, e que foi muito legal. E dizer que você pode espalhar a palavra do Fala Messina com as pessoas que você gosta, ou até com as pessoas que você não gosta. Quem sabe, a partir do momento que elas comecem a escutar o Fala Messina, elas se tornem pessoas mais legais, né? A gente confia nisso. Mas eu quero dizer que esse é um ano muito promissor e a gente tá querendo muito trabalhar para que a gente tenha um programa mais legal, com mais frequência, com gravações assim, não tão espaçadas umas entre as outras, mas eu sei que você que escuta o Fala Messina sabe muito bem como isso acontece. Esse é um programa completamente avulso, vamos dizer assim. A gente não tem nenhum patrocinador ainda, a gente não tem nenhuma fonte de din-din que custeie esse programa. Então, a sua audiência já é muito significativa pra gente. Então, me ajuda aí a continuar com esse programa e a falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Enfim, eu comecei o episódio falando sobre esse lance com o meu guarda-roupa. Eu confesso que eu sou uma pessoa que sempre curtiu roupa preta. Eu falo sempre assim, desde que eu que compro as minhas próprias roupas, eu escolho as roupas que eu vou comprar. Fui uma criança bem cor-de-rosa, não nego, não tenho vergonha disso, até porque eu amo rosa. Mas não é uma cor que a gente usa todo dia. Enfim, mas aquela fase pré-adolescente, adolescência, vida adulta, talvez por gostar muito de rock, enfim, e viver com esse tipo de comunidade, eu gosto muito de preto, eu gosto muito de coisas pesadonas, etc. E eu acho que na vida de trabalho, de social, assim, vamos dizer, é, usar preto imprime um pouco uma seriedade, né? Imprime um pouco aquele lance da austeridade, uma pessoa misteriosa, séria, coisa que completamente está ao avesso do que eu realmente sou. E ao avesso de muitas pessoas que eu conheço que também curtem usar preto. E aí tem ainda aquela vibe do, preto emagrece. Então, não é. O lance é que eu não quero conversar com você e a minha reflexão não vai na direção da moda. Não é esse o problema. É que essa reflexão, eu tô pegando uma onda de algo que eu não esperava que fosse acontecer agora e que eu não queria perder o timing. Por isso que eu tô gravando esse episódio toda destruída do jeito que vocês estão vendo. Eu vim no estúdio e gravei pra não deixar isso escapar e talvez algumas pessoas precisem escutar isso. Tava conversando com a minha amiga, que a nenê dela fez 1 aninho e ela tava planejando as coisas do aniversário. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vocês sabem que eu abro vários parênteses. E ela tava comentando sobre o aniversário e tal, eu quis ajudar de alguma maneira no que eu poderia fazer. E aí eu perguntei assim, qual é a cor que você tá usando, né? Tem alguma temática de cor, assim, um aniversário e tal? E a resposta dela foi, eu tô pensando em algumas cores, mas eu não sei se eu quero que fique muito colorido. Tô com medo de que fique muito colorido. Cara, é o aniversário de 1 ano, falei pra ela. Falei, tá tudo bem ser colorido, é legal. E aí ela me passou as corzinhas que ela tava escolhendo. E essa é uma amiga minha meio natureba, sabe? Então ela curte, assim, aquela coisa de tons terrosos. Ela é bem discreta, assim, no modo de se vestir. Eu diria que ela é discreta no sentido das cores, porque eu acredito que a indumentária dela imprime essa pessoa good vibes natureba, embora ela seja extremamente estressada. Amiga,
te amo, você sabe que eu tô falando de você. Mas ela tem essa estética natural, então as cores que ela usa normalmente são mais voltadas para tecidos mais naturais, cores mais orgânicas, assim, marrons. Ela usa muito preto também, eu acho que ela usa até preto demais. Mas cores clarinhas, assim, né? E ela com esse receio, e aí eu falei pra ela, eu falei, amiga, mas tá com uma corzinha, tipo um arco-írisinho sutil, né? Assim, é uma festinha de um ano, tudo bem se for colorido. E ela usou, depois de um tempo a gente conversando sobre isso, a gente ficou algumas horas sem se falar, ou talvez a gente tenha se falado no dia seguinte, e ela falou assim, amiga, sabe aquela conversa que a gente teve ontem sobre as cores da festinha da neném? Nossa, é verdade, eu acho que o mundo tá desbotando. Olha que frase incrível. Eu acho que o mundo tá desbotando. E aquilo bateu em mim de uma maneira porque eu faço um esforço muito grande para que as cores do meu guarda-roupa sejam mais sóbrias, que as minhas peças sejam mais neutras. Mas quando eu largo mão desse esforço e deixo a coisa rolar igual nos últimos 6 meses, eu não tive nem tempo de olhar para meu guarda-roupa. E eu tive uma crisezinha compulsiva de compras e eu taquei o dedo de comprar um monte de coisa de brechó, porque eu amo comprar em brechó. E normalmente coisa de brechó é difícil você encontrar itens muito neutros. Normalmente quando você faz uma curadoria em brechó, que você vai comprar peças em brechó, é difícil ter, tipo, uma camiseta lisa, assim, preta. O máximo que você vai encontrar é uma peça ou outra lisa, mas normalmente são coisas com um pouco mais de personalidade. E é aí que eu quero chegar. Eu larguei mão do tal do guarda-roupa e no dia que essa amiga falou assim, acho que o mundo tá desbotando, é verdade, a gente pode usar um pouco mais de cor. Eu percebi o esforço que eu tava fazendo pra parecer uma pessoa que a sociedade acharia interessante. Que não necessariamente essa pessoa eu sou. E aí bateu ainda mais essa reflexão, e eu lembrei dessa reflexão, porque no sábado à tarde foi o aniversário da neném, e eu tava morrendo de calor, porque tava um calor do cão, e eu não tenho muitas peças de alça. Percebi que eu não tinha muitas peças de alça, assim. E os vestidos que eu tenho, assim, não combinavam pra usar à tarde, enfim. E eu tinha 2 vestidos possíveis, né? Um deles era uma cor clara, mas eu gosto mais do modelo do que da estampa. E o meu marido sabe que eu gosto mais do modelo do que da estampa. E eu guardei esse vestido porque eu quero mandar fazer um dele preto. Calma, calma, calma. E o outro era um vestido azul, cheio de flores, assim, uma coisa super alegre, que quando eu vi pra comprar, e foi no brechó, eu achei a coisa mais linda aquela estampa. Eu achei o formato dele, assim, o modelo dele lindíssimo, e eu comprei. Claro, eu tava num momento compulsivo, eu tava, mas isso não vem ao caso. E aí, na hora que eu coloquei aquele vestido colorido e tudo mais, aí o meu marido olhou, o Luiz Gustavo olhou pra mim e falou assim: Nossa, amor, ficou lindo esse vestido em você. E eu me senti muito estranha. Não porque eu não achei o vestido bonito, mas eu achei muito estranho porque eu falei, nossa, eu não sei se eu tô me sentindo bem com essa roupa, amor. Ele, nossa, mas tá muito bonito. E o que vinha na minha cabeça não era eu não estou achando bonito, eu não estou confortável por isso ou aquilo. Era, nossa, é muito colorido. O que que as pessoas vão achar que eu sou brega? Olha que pensamento idiota. E no final das contas eu acabei indo com o vestido, acabei passando um pouco de vergonha com ele, isso não vem ao caso, isso aí não por causa do vestido em si, mas por problema meu, que não sei me portar de vestido. Mas enfim, era um vestido lindo. Eu, inclusive, vou postar uma foto com o vestido. E no mesmo dia, no sábado, rolou o show de intervalo do Super Bowl com o Bad Bunny. Eu posso estar aqui parecendo uma pessoa que tá querendo surfar na onda, e eu estou mesmo, porque eu quero falar sobre esse assunto, porque foi muito bonito. Quem não viu, precisa ver. São, acho que 16, 18 minutos de apresentação, não sei se nem se dá tudo isso, porque a impressão que eu tive é que passou muito rápido. E é lindo, é colorido, é chamativo, é literalmente latino, né? A palavra que tá em voga, é latino. E
isso veio assim, eu chorei vendo o Rick Martin cantar, queria dizer isso. Rick Martin é um dos meus crushes da infância, porque tinha aquela novela é, da cigana, era da cigana Dara? Cigana Dara era Caro Coroa. Ah, eu não lembro qual que era, que ele... Não sei se era Salsa e Merengue. É, porque a música é, né? Pasito pa'lante, Maria. Eu acho que era uma dessas duas novelas, é novela de infância, e tem essa música do Rick Martin como música de abertura, e eu amava. Eu acho que eu devia ter uns 5 anos por aí. Eu vou achar a novela e eu vou colocar em algum lugar aqui pra vocês verem. E eu achava o Rick Martin, ainda acho, queria deixar muito claro, um homem belíssimo, sabe, uma vibe, uma energia, uma beleza que Deus gastou um tempo ali pra fazer, né? E, e eu me arrepiei, eu chorei, achei aquilo lindo. E então, aquelas pessoas dançando de forma extravagante e tudo, assim, se você abre a sua rede social, eu no caso amo o Instagram e eu abri o Instagram, o meu Instagram tá só Bad Bunny desde sábado, eu tô adorando, entendeu? Eu não sei falar nada em espanhol, mas eu tô achando aquilo incrível. E aí eu comecei a ver, a gente tá também num período próximo do carnaval, que é uma marca do Brasil, né? É uma festa cultural pesadíssima, que ela, ao mesmo tempo que representa o nosso país como festa, ela também delimita os estados, porque cada um dos nossos estados tem um jeito de comemorar o carnaval, e eu não vou aqui dizer qual que é o melhor carnaval, até porque que eu não sou uma pessoa apta a isso, eu não sou uma pessoa curtidora de carnaval. Para quem sabe, eu cresci na igreja e normalmente no carnaval a gente usa o feriado para fazer acampamento, retiro, essas coisas. Então eu nunca fui num bloco de carnaval, enfim, mas desde criança eu sou apaixonada pelo desfile das escolas de samba. Desculpa, mãe, eu sei porque essa sempre foi uma briga, porque a minha mãe achava meio não muito legal assistir isso. Eu compreendo, né? Anos 2000 aí, final dos anos 90. Mas aquele brilho, aquela música, aquela coisa extravagante, colorida, aquilo me encantava. E eu fui uma adolescente que, embora gostasse muito de preto e gostasse dessa aura rock and roll, e eu gosto mesmo, até hoje eu gosto, essa coisa pesada e tal, eu gosto de mesclar isso com cores muito fortes, né? Com brilho e tudo mais. E aí vem a frase da Juliana, agora eu falei o nome, falando: eu acho que o mundo tá desbotando e por isso que a gente tá com medo de usar cores. E é isso. É a expectativa de que quem tá dentro desse padrão austero, né? Austero? Como é que fala essa palavra, gente? Professores de português, por favor. Depois eu pesquiso no Google. Mas é essa coisa clean girl, essa coisa aesthetic, sabe? Tudo bem se você gosta, eu não tô aqui pra criticar o fenômeno, né? Eu tô aqui pra dizer que será que a gente gosta disso? A gente gosta dessa estética porque simplesmente é o nosso gosto? Ou, como é o meu caso, eu tô tentando me enquadrar em algo que a sociedade está dizendo pra mim que é o bom, sendo que essa pessoa não sou eu. Porque eu gosto de brilho, eu gosto de cores, eu gosto de extravagâncias e eu percebo que o meu mundo tá desbotando porque eu deixei ele desbotar. Porque eu quero de alguma maneira corresponder a uma expectativa social de que eu sou uma mulher que passou dos 30 anos e que eu preciso me enquadrar nisso, né? Eu preciso ser um pouco menos, eu preciso baixar um pouco a minha vibração, eu preciso, né, controlar o meu ímpeto, porque não é mais cabível. E eu vou falar a verdade pra vocês, é completamente cabível. Então, quando eu vi aquela explosão latina, né, do Bad Bunny, vi aqui as falas dele, e inclusive uma das músicas, eu não sou uma fã de carteirinha, assim, eu acho ele belíssimo, eu acho ele, assim, um evento acontecendo, mas eu vou confessar pra vocês que eu acho que eu devo conhecer 2 músicas, mas baseada no que, a enxurrada de coisas que eu recebi, né, falando dele, e falas dele mesmo, coisas que ele veste, etc., entrevistas,
Uma das músicas que ele cantou e foi muito legal no intervalo do Super Bowl, ele falou assim: vocês querem ser latinos, mas falta tempero, falta sazon. E é isso. Por que que a gente tá querendo destemperar aquilo que é extremamente temperado? Sabe? Eu não quero de jeito nenhum um copo de água dentro do meu prato de sopa. Eu quero meu prato de sopa quente. E se der pra colocar pimenta, coloque pimenta. Eu sou essa pessoa. E tudo bem. Sabe? Tudo bem. Por que que eu tô tentando ser uma outra coisa? Por que que eu tô tentando me enquadrar naquilo? Por que que eu tô com medo de usar um vestido que eu achei lindo só porque ele é colorido? Do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão pensar. É muito louco chegar nessas reflexões, porque eu parei, sentei e pareceu uma coisa muito boba, né? Falar de guarda-roupa parece uma coisa muito é, fútil. Mas a verdade é que a moda, ela é uma expressão política, uma expressão cultural e uma expressão individual de cada um de nós. Se é individual é de cada um, né, Bruna? Parabéns. Mas onde eu quero chegar é que, na maioria das vezes, quando a gente não precisa se esforçar, e eu digo se esforçar não no sentido de relaxo, mas uma coisa que é fácil de decidir. Quando a gente precisa se esforçar para se vestir, para escolher um corte de cabelo, para escolher um sapato, para. Enfim, quando a gente precisa de uma curadoria muito forte para como a gente vai se mostrar para o mundo, aquilo não é real. Eu não tô de maneira alguma defendendo a quebra do rigor a respeito de código de vestimenta. Então, assim, casamentos, um fórum, que outros lugares talvez mereçam uma vestimenta específica, né? Então, a gente não vai de regata e chinelo para o fórum, né? Para esse tipo de situação que exige um código de vestimenta formal. Assim também como eu acho um absurdo a galera que faz ultra produções para ir na praia. Gente, praia é botar o biquinão, chinelo. Se eu puder ficar num lugar que seja próximo o suficiente da praia, para eu só a mesma canga que eu vou botar no chão, eu vou enrolar no corpo só para atravessar a rua, né? Porque nem todo mundo tá indo pra praia, ninguém é obrigado a ficar vendo, né? Se traumatizando aí por aí. Mas se der para eu ir com o mínimo de coisa possível, melhor. Mas o que eu tenho visto é uma necessidade de fazer uma curadoria de imagem que vai para além do código de vestimenta dos ambientes. A gente não está mais prestando atenção se a gente está sendo honesto com a nossa essência, com a nossa personalidade e mais preocupado em performar para a sociedade que nós estamos enquadrados nessa coisa da expectativa social. Hoje, a expectativa social é visual, dessa pessoa mais séria, dessa pessoa mais básica, mas é um básico caro. Queria deixar bem claro que é um básico caro. Não é uma qualquer chinelinha, não é qualquer jeans, não é qualquer camisetinha branca, off-white. Acho chique, off-white, essa palavra é chique. Mas é um básico, bem entre aspas, para quem estiver me ouvindo só e não tá vendo o meu gestual. Mas é um básico que não é básico, é um básico caro. Essa necessidade, então, de enquadramento que força a gente a mostrar o que tá do lado de fora, né? Que não condiz com o que tá do lado de dentro. Eu, pelo menos, digo por mim. Às vezes não condiz com o que eu tô por dentro. E eu percebo nas nuances, né, do meu humor, que, claro, quando a gente tá mais para baixo, a gente usa uma roupa que não dê trabalho, uma roupa que seja fácil. E isso eu busco também uma certa facilidade, um certo conforto. Mas não para performar uma pessoa séria, ou uma pessoa que está dentro da moda, ou uma pessoa que não é brega. Eu acho que tem mais a ver, isso, eu acho que tem mais a ver com o que a gente não quer ser visto do que com o que a gente efetivamente quer ser visto. Então, o medo do que eu não quero que pensem de mim. Faz sentido?
Lembrei do Everton agora. Mas faz pleno sentido pra mim agora. Eu não preparei um roteiro pra falar com vocês. Eu queria só colocar isso pra fora, que nossa, eu fui arrancada de dentro de mim, escutando no mesmo dia, o mundo tá desbotando e por outro lado, um rapaz jovem, deve ser mais jovem que eu, acredito, não sei quantos anos ele tem, mas ele deve ser mais jovem que eu, com tanto orgulho de quem ele é, e eu sei, tem o show business, tem 600 mil pessoas ali em volta dele, né, montando a marca, a imagem dele, mas é perceptível o amor, o orgulho de ser quem se é, mesmo que não seja a expectativa. E muito louco, porque falando de América Latina, falando de Brasil, de modo geral, país tropical, um país quente, um país com pessoas que são citadas, né, pelos gringos como pessoas calorosas, bem receptivas. Por quê? Por que desbotar? Por que deixar isso tudo sem cor? É, é, é isso que me incomodou, me tirou de certa forma de dentro daquele buraco que eu tava, que eu não tinha percebido o quanto eu tinha deixado o meu mundo desbotar. Ou escurecer só, simplesmente, né? No caso de alguém que queria um guarda-roupa só preto. Eu ainda sonho com um guarda-roupa só preto em algum momento, queria deixar isso muito claro, mas não é um pretinho básico, é sempre um preto com loucuras, né? Mas em dado momento, eu não sei vocês, mas eu me olho no espelho, eu não gosto do corpo, aí quer usar um pouco mais num recorte de uma roupa e fica desconfortável. Não necessariamente porque a roupa ficou feia, mas essa essa alta demanda de corpos muito magros, esguios e muito cleans. E quando eu falo clean, não é limpo, né? Eu também odeio essa expressão clean girl. É clean por quê que é? Porque não tem coisas assim, né? Não tem. Eu entendo a expressão. Eu entendo a expressão, queria deixar isso bem claro. Mas então o que não é clean é o quê? Não é mesmo? Toda essa volta pra dizer que eu quero ser um guarda-roupa preto só pela experiência de ter só roupa preta. Ah, eu queria isso na vida. Então, atenção, marcas. Se vocês quiserem alguém pra só usar preto e ser de vocês, ó, eu tô aqui. Ah, aliás, falando em marcas, se você tem uma marca e você quer aparecer aqui no Fala Messina de alguma maneira, se a sua marca se conecta com aquilo que a gente conversa aqui, eu quero te convidar a entrar em contato comigo para você participar de um dos nossos episódios ou, quem sabe, apoiar um dos nossos episódios e a gente usar essa plataforma tanto para fazer seu merchan, seu jabazinho, fazer esse canal crescer e conectar com essa rede de pessoas incríveis que são as Fala Messiners, e isso tem tudo a ver. Então, entre em contato com o e-mail que tá aqui embaixo na barra pra gente poder conversar e falar sobre isso. Continuando, esse não é um episódio sobre roupa ou sobre guarda-roupa ou sobre Bad Bunny. Embora a gente pudesse fazer um conteúdo completo só sobre o Bad Bunny. Mas não é sobre isso. É sobre expectativa social e o quanto a gente tá comendo esse reggae de obrigatoriedade de seguir esse padrão de estética. E que sempre vai existir padrão de estética. Sempre vai existir. E ele sempre vai estar atrelado às classes mais altas. Isso não dá pra fugir. Não dá pra fugir disso, né? É inegável que isso sempre aconteceu. Quem dita a regra é quem tá ganhando o jogo. Fazer o quê? E aí, quando isso chega pra gente aqui que tá nas classes mais baixas, eles já estão mudando. Então, galera, vamos parar de cair nessa loucura, tá? Vamos. Não existe como a gente comprar um lookinho básico, entre aspas, da Shine, eu não sei como é que fala, e você achar que você tá dentro do padrão dessa riqueza, dessa galera que tá ditando a regra, porque não tá.
a gente não vai alcançar. Então, o ideal é, dentro do código de vestimenta de cada ambiente, é claro, por que não mostrar nossa personalidade através das roupas que a gente usa? Ou, por que ter medo de mostrar quem a gente é através das roupas que a gente usa, através da música que a gente ouve, através das nossas escolhas de como fotografar, como sair na foto? Será que tem problema a gente querer ser aquela senhorinha que tira a foto do lado da flor, ou que a gente goste de foto posada, ou que a gente não goste de foto posada, ou que a gente nem goste de tirar foto? É aí que eu quero chegar. Será que a gente tem mesmo um manual, uma regra? Será que existe isso que a gente é obrigado a seguir? Ou a gente está escolhendo seguir? Ou pior, estão escolhendo pra gente? Essa foi a minha reflexão a respeito dos acontecimentos dessa semana. E eu quero dizer uma coisa pra gente encerrar esse episódio. Graças a Deus, sou latino-americana e eu acredito que em algum lugar eu tenho sazon, entendeu? Em alguma esfera do meu ser eu tenho algum molho, entendeu? Algum molho, né? E é muito bom isso, é muito boa essa mistura que nós somos. É muito bom conviver com pessoas que não são exatamente iguais a gente, que não usam a mesma cor, que não ouvem necessariamente as mesmas músicas e que têm opiniões diversas. E é muito legal viver com o diferente, porque isso enriquece a gente, né? Toda coisa homogênea, né? Toda coisa assim, unânime, é meio esquisito. Tem um autor, eu vou encontrar o nome dele, que diz que toda unanimidade é burra. E pra mim faz todo sentido, porque se a gente não divergir em alguma coisa a gente não tá vendo, né? Tem alguma coisa errada acontecendo que a gente não viu. E tô muito feliz de ter conseguido gravar esse episódio, tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, tô muito feliz por ter visto Bad Bunny na celebração, né, acho que talvez o maior show dos Estados Unidos aí, voltado ao esporte. Cara, sensacional, eu amei, eu adoro essas coisas. A gente tem vivido aí, então, essa efervescência dessa latinidade, desse reconhecimento de quem nós somos. Eu sei que a gente ainda está muito longe de alcançar o status do respeito que nós gostaríamos e que nós merecemos ter. E eu espero muito que você que me ouve pare para refletir se você tem deixado o seu mundo desbotar. Isso não tem a ver com roupas. Se você ficou até aqui no vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Esse é um momento ótimo também para você deixar o seu like. Ou, se você tá me ouvindo pelo Spotify, você pode seguir o podcast e ativar também as notificações para você sempre saber quando sair episódio novo do Fala Messina. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!